Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 1 ao 3. Na época de Saul, e também na época de Davi, os filisteus eram o pior adversário de Israel. A Bíblia relata grandes vitórias que já tinham sido obtidas sobre eles no tempo de Juízes, como Sansão, e também em 1 Samuel, capítulo 14, com Saul sendo o rei. O texto fala no vale de Elá. Os exércitos dos filisteus estavam acampados em Socó. Os exércitos israelitas estavam acampados em Elá, um vale exatamente a oeste de Socó. Entre eles havia um vale. De um lado, os filisteus, do outro lado, as tropas de Israel. No meio, um vale. Se você ler 1 Samuel, todo o capítulo 17, você vai ver que num dado momento houve ali um desafio lançado. Para que não houvesse a batalha entre os dois grupos, foi lançado ali um desafio. Um líder dos filisteus se colocaria contra um líder das tropas de Israel. Ou seja, uma batalha singular, onde cada um deveria indicar o seu representante. Eu quero falar sobre o tema Como vencer os gigantes que surgem em nossas vidas. Vai dizer o texto que da parte do filisteu surge Golias. Golias era um oponente que amedrontava. Se você ler no versículo 4, o texto vai dizer que Golias de Gate, ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. O côvado era a medida do cotovelo ao fim do dedo médio. Era cerca de 44,5 centímetros. Se nós analisarmos pelo côvado de Ezequiel, que é uma outra medida, nós temos 51,8 centímetros. Só que a altura de Golias se acrescenta a mais 1 palmo. A medida de 1 palmo era do dedo polegar ao dedo mindinho ou dedo mínimo, e era em torno de 22 centímetros. Se nós pegarmos 6 côvados e 1 palmo, nós teremos aí pelo menos 3 medidas, em torno de 2,90 m, em torno de 3,20 m e não mais do que 3,33 m, se fizermos a conta pelo côvado de Ezequiel, 51,8 centímetros. Mas uma coisa, eu e você podemos ter a certeza. Davi estava diante de um oponente muito forte e muito alto. E você quer saber como vencer os gigantes que surgem em nossas vidas? Aqui vai o primeiro passo. Diante de um gigante,
Não olhe para a sua altura. Olhe para a altura do seu Deus. Diante de um gigante, não olhe para a sua altura. Olhe para a altura do seu Deus. É importante que esse desafio que agora se lançou sobre você, você precisa crer que o teu Deus é maior que o gigante. Talvez os seus olhos estejam te amedrontando. Talvez as circunstâncias à sua volta estejam dizendo: corra, fuja, você vai perder. Porque o gigante, ele assusta. Porque o gigante, ele é alto, mas entre a altura do gigante e a altura do seu Deus, fique com a altura do seu Deus. O primeiro passo para que nós possamos vencer os gigantes que surgem em nossas vidas é crer que o nosso Deus é infinitamente maior do que esse problema agora que se levantou sobre a sua vida. Crer que o teu Deus, ele é maior que o gigante. Se nós dermos um salto no texto e irmos lá para o versículo 23 de 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos encontrar o seguinte texto. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E olha o que diz o depois da vírgula. Isso eu quero chamar a sua atenção. Depois da vírgula, diz assim: e Davi o ouviu. Davi sabia que, apesar de haver toda aquela tropa, todo aquele exército dos filisteus, a vitória seria obtida se Davi derrubasse o gigante Golias. Davi sabia que o problema estava em Golias. Por isso que o texto diz que aquele desafio, aquelas palavras que foram ditas por Golias, Davi, ele ouviu. E aqui está o segundo passo para que eu e você possamos vencer os gigantes que surgem em nossas vidas. Pastor, que segundo passo é esse? Anote aí. Aprenda a identificar o seu inimigo. Você anotou? Aprenda a identificar o seu inimigo. No campo de batalha, nos desafios que vão aparecer na nossa vida, nós precisamos identificar o verdadeiro problema. Às vezes, é momento de falar e nós nos calamos. Às vezes, é momento de nós nos calarmos e nós falamos. Às vezes, é momento de orar e nós vamos jogar conversa fora. Às vezes, é momento de nos calar e nós murmuramos. Às vezes, o problema vai ser identificado com uma simples conta, fazendo um ajuste nas nossas finanças quando o problema é financeiro. Às vezes, refazer as contas, retirar alguns gastos, o gigante ele já cai por terra. O problema é que muitos de nós não conseguimos identificar os gigantes quando eles surgem. Nós não aprendemos a identificar os desafios quando batem à nossa porta. Aprenda a identificar o seu inimigo. Vá orar ao Senhor. Vai pedir ao Senhor uma estratégia. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, talvez, de coisas que você não esteja vendo. É importante você identificar da onde está vindo o problema. É importante você entender de onde está surgindo essa confusão, esse gigante, esse desafio, esse adversário que talvez esteja batendo à sua porta.
O texto diz que Davi ouviu e você também precisa ouvir. E talvez mais do que ouvir e identificar o problema, é você ouvir o que Deus tem para lhe falar. Primeiro passo, crer que o teu Deus é maior que o gigante. Segundo passo, aprenda a identificar o seu inimigo. E agora, no versículo 33, eu quero compartilhar outra preciosidade bíblica com você. Diz assim o texto: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Pense comigo, quem seria o maior beneficiário se a vitória viesse pelo povo de Israel? Se você respondeu Saul, você respondeu certo, porque Saul era o rei, e aquela vitória interessaria muito mais a Saul do que qualquer outra coisa que tivesse envolvida. Saul seria o maior beneficiário, como foi. Só que, porém, do próprio Saul, veja isso, porém do próprio Saul veio o quê? Palavras de desânimo, porque o texto diz: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aquela pessoa a qual deveria te incentivar é justamente o que acontece ao contrário. Daquela pessoa que você deposita esperança, daquela pessoa que você está esperando uma palavra amiga, daquela pessoa em que você foi buscar conselho, esperando receber algo de Deus para a sua vida, aquela pessoa que você estava esperando te impulsionar, justamente ela que vai fazer ao contrário. E aqui está o terceiro passo para que eu e você possamos vencer os gigantes que surgem em nossas vidas. Anote aí, não dê ouvidos a pessoas que te dizem que o teu problema não tem jeito. Davi, em momento algum, atentou para aquelas palavras de Saul. Saul disse: Você é novo, Davi, ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi, se você for pelejar contra ele, você vai perder. E talvez você ouviu uma palavra de desânimo. Talvez a pessoa que deveria te impulsionar foi a pessoa que fez ao contrário, fez com que você descesse ladeira abaixo. Foi aquela pessoa que te atrapalhou. Não dê ouvidos a pessoas que te dizem que o teu problema não tem jeito. Você precisa ouvir a voz de Deus em meio às guerras e aos gigantes que poderão surgir na sua caminhada. Lendo agora o versículo 34 e 35, para finalizar sobre esse tema. Como vencer os gigantes que surgem em nossas vidas. Vai dizer o versículo 34 e o versículo 35. Preste atenção. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Interessante que Davi, em momento algum, relata o que tinha ocorrido quando cuidava dos cordeiros do seu pai. Mas nesse momento, é como Davi estivesse colocando as suas credenciais diante de Saul. Olha, Saul, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, veio um leão ou um urso que tomou o cordeiro do rebanho, mas eu fui até atrás desse grande animal, o feri e o matei. Quando eu vejo Davi colocando diante de Saul essa batalha em secreto e agora o tornando pública, eu entendo
que Davi aqui deu um quarto passo. Davi recorda que Deus nunca o desamparou. Vou falar de novo. Davi recorda que Deus nunca o desamparou. E talvez você que chegou até aqui em meu canal, você está ouvindo essa mensagem, eu quero liberar essa palavra de bênção na sua vida. Recorde que Deus nunca o desamparou. E não vai ser agora, com esse gigante novo que surgiu, que o Senhor vai te desamparar. Eu quero liberar essa palavra de bênção para a sua vida. Nosso Deus é um socorro bem presente e o Senhor há de lhe dar estratégias para vencer os gigantes que surgem na nossa caminhada. Os gigantes que talvez estejam se levantando contra a sua vida. Crer que o teu Deus é maior que o gigante, aprendendo a identificar o seu inimigo, não dando ouvido às pessoas que te dizem que o teu problema não tem jeito, e recordando que Deus nunca o desamparou. Eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer você enfrentar esse gigante e sair vitorioso e vitoriosa. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e esse foi o 23º devocional aqui em meu canal. Deus te abençoe e se prepare. Em Cristo, você vai vencer esse gigante. Deus te abençoe. Eu creio sim, o que disse